Bom, pessoal, chegamos aqui finalmente ao tema mais importante da aula de hoje, que é o Renascimento. Eu vou dividir o Renascimento em 2 vídeos, tá? Para poder esmiuçar um pouco mais, já que é realmente o grande objetivo dessa segunda aula. Bom, vamos lá. O Renascimento, ele ocorre ali por volta do século XV, começando um pouquinho antes da virada do século e tal. A gente sabe que não é de uma hora para outra que as coisas acontecem, que os movimentos se iniciam e terminam, são processos gradativos, mas considera-se ali o século XV o mais relevante para o Renascimento. É um século em que acontecem muitas coisas, né? A gente vai ter a chegada da Idade Moderna, por exemplo, então o pessoal está saindo ali da Idade Média, entrando na Idade Moderna, isso com a queda de Constantinopla, como eu comentei, lá no ano 1453, se eu não me engano. Então é um momento que está acontecendo muita coisa, tem as grandes navegações, a Europa ali buscando novos territórios. Então, como a gente vê, né, um momento com bastante coisa acontecendo ali naquele momento. O grande epicentro do Renascimento é a Itália, mas ocorre também em outras localidades da Europa. As expressões artísticas, né, renascentistas acontecem também na Alemanha, ali naquela área, mas o fervo mesmo é na Itália. Então, como eu comentei, é um período de grandes realizações, progressos, tanto no campo das artes visuais, mas também na literatura, nas ciências. Algumas palavras-chave em termos de ideais estão lá no nosso material escrito, da apostila. Antropocentrismo, racionalismo, otimismo, hedonismo, humanismo. O antropocentrismo é quando o homem se vê como o centro, então deixa de ser tanto as questões religiosas e divinas, o centro das questões, dos questionamentos, e passa a ser o homem. Racionalismo, porque está havendo ali um avanço das ciências, da matemática, da geometria. Então, esse homem renascentista, ele é racional no seu entendimento, no seu modo de ver o mundo, de se expressar. Otimismo, por estar vendo esses avanços, então uma pessoa, um homem renascentista, ele é otimista por estar percebendo essas evoluções. O hedonismo é um pouco da questão do curtir a vida, curtir esse momento. E o humanismo é, novamente, a questão do homem como o ser humano e as suas nuances como algo interessante, como algo a ser discutido. Até coloquei para complementar aqui uma citação da Graça Proença, que é uma pesquisadora. Ela diz: o ideal do humanismo foi, sem dúvida, o móvel desse progresso e tornou-se o próprio espírito do Renascimento. Num sentido amplo, esse ideal pode ser entendido como a valorização do homem e da natureza, em oposição ao divino e ao sobrenatural, conceitos que haviam impregnado a cultura da Idade Média. Então, como a gente viu anteriormente, a Idade Média ela era totalmente voltada para a igreja, a arte da Idade Média, né? Melhor dizendo. Era completamente girando em torno da igreja e das questões religiosas, como a gente viu. O gótico, a arte bizantina, românica, tudo gerando ali em torno da religião. E aí, no Renascimento, a religião ela não é totalmente ignorada, mas outras questões vão surgindo e ali impregnando o pensamento do homem renascentista. Estou passando aqui, deixa eu voltar. Uma coisa aqui que é importante é a questão da retomada da influência greco-romana. Então, o artista renascentista também vai flertar um pouco com essas questões da arte pagã. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. A arquitetura renascentista.
vai buscar a harmonia da forma. Então, com esse avanço das ciências e a valorização da matemática, da geometria, que não eram exatamente novidades na humanidade, né? Mas teve essa retomada desses estudos. Então, a arte renascentista é muito voltada para a harmonia da forma. A arquitetura vai refletir muito isso. Em oposição à arquitetura gótica, a arquitetura renascentista busca ser compreendida pelo observador. Então, a gente viu que as igrejas góticas, por exemplo, elas tinham uma estrutura bem dramática, pomposa, complexa até de realmente você olhar e entender, fora as esculturas que eram agregadas à arquitetura. E aqui a arquitetura renascentista vai buscar uma simplicidade, uma harmonia de forma a ser compreendida. Aí tem uma citação do Brunelleschi, que era um arquiteto renascentista. Ele diz: já não é o edifício que possui o homem, mas este que, aprendendo a lei simples do espaço, possui o segredo do edifício. Então, agora, o homem quer dominar o edifício, ele não quer ser inundado, dominado pelo edifício. É o contrário. Ele quer simplificar para possuir aquilo ali de uma forma mais harmônica e racional. Vamos ver exemplos, que aí vai ficar mais claro. Aqui do lado esquerdo nós temos a Catedral de Santa Maria del Fiore. Essa catedral, ela não foi totalmente feita pelo Brunelleschi, que é o arquiteto que eu citei agora há pouco. É uma história interessante. Ele, na verdade, só fez a cúpula. A igreja já estava pronta e aí ele acrescentou a cúpula. E por que isso é interessante? Mostra a questão da geometria e da matemática agindo, porque a cúpula não estava nos planos, mas aí entrou o Brunelleschi ali no meio do projeto que já estava praticamente finalizado, e através dos cálculos, das projeções, eles conseguiram colocar uma cúpula ali que nem parece que ela não estava prevista. Ela entrou ali de forma totalmente harmônica, agregando essa catedral. Agora, do lado direito, a Capela Pazzi, deve ser Pazzi, né? Ela foi totalmente feita pelo Brunelleschi. E aí, olha só como ela é simples, simétrica, as formas simples, geometricamente, você identifica retângulos, círculos, são formas simples. A gente vê aí a influência do greco-romano nas colunas. Olha aí o capitel coríntio de novo, que ele vira e mexe e aparece. É uma construção simétrica, né, como eu falei, também o arco romano. E isso, a igreja renascentista, ela é simples, harmônica, simétrica. Ela realmente busca uma simplicidade que as igrejas góticas a gente vê que são totalmente diferentes. A pintura renascentista, ela vai agregar novas conquistas que não são tão novas assim. Por exemplo, a perspectiva, o uso do claro escuro e o realismo. Por que elas não são tão novas? Elas estão sendo resgatadas e incluídas, mas não foram não foram invenções daquele momento. A perspectiva, a gente viu ali no finalzinho do gótico que o Van Eyck, deixa eu voltar lá rapidinho, aqui, o Jan Van Eyck, ele já estava começando com isso, já estava percebendo e mudando esse olhar. Nesse sentido, olha a perspectiva, como a gente viu, vai lá embaixo, lá na linha do horizonte. Então, não era exatamente uma novidade, mas estava ali bombando, efervescendo. O uso do claro escuro. O que é o claro escuro? São as cores mais suaves, criando volume. Então, vai se criar um degradê de cor que é mais realista, né? Não são aquelas cores chapadas, como, por exemplo, nos mosaicos bizantinos, por exemplo, são cores bem chapadas, bem puras. Também na arte egípcia também eram umas cores assim bem, bem chapadas. Então, agora vai ter essa busca por se criar o volume, justamente buscando o realismo, ou seja, você
retratar algo fiel à realidade, não algo distante da realidade. O esfumato, essa sim é uma técnica que vai surgir, que é justamente essas cores esfumaçadas fazendo uma passagem de uma cor para outra de forma bem suave, sem essa demarcação, acabou uma cor, começou outra. É uma passagem suave, esfumaçada. Vai aparecer princípios da matemática da geometria, como eu já comentei anteriormente, e artistas com um estilo pessoal. Então, não é mais uma arte regrada em que todos os artistas têm que seguir uma convenção, seguir regras e fazer igualzinho. Não, aqui, como lá na Grécia, como a gente já viu lá naquela época, os artistas têm liberdade para criar. É claro que aí vai existir também a comercialização das artes, das encomendas, né? Mas ainda assim, os artistas têm o seu estilo pessoal, que você, quando você, os especialistas, né, nessa área, conseguem distinguir quem fez o quê pelo estilo, pelos traços, pela forma de colocar os elementos. A escultura renascentista também, forte influência greco-romana. Só um parêntese aqui, gente. O Renascimento ele é justamente um renascimento dessas influências greco-romanas em todas essas linguagens artísticas que a gente está vendo. Isso quer dizer que elas estavam totalmente esquecidas? Não, a gente vê que não, que elas, no lado oriental de Roma, elas nunca foram abandonadas. Foi modificando um pouco ali as formas, mas ela sempre esteve presente. No lado ocidental, houve um período em que a coisa se afastou um pouco, mas logo voltaram às origens. Não foi no Renascimento exatamente que todo mundo, opa, lembrou, de repente, né? As coisas não são assim tão de uma hora para outra. Mas a gente fala que o Renascimento trouxe muito forte essa influência greco-romana, tá? As esculturas vão se desprender da arquitetura novamente. Então, no gótico, como a gente viu, as esculturas elas fazem parte da arquitetura, elas preenchem os espaços nos edifícios. E aqui no Renascimento, essas esculturas vão se desprender e serem peças artísticas por si só. Novamente, harmonia, simetria, busca pelo belo, que é uma questão bem grega mesmo, a questão da idealização da beleza. O grande escultor renascentista que é referência quando se pensa em escultura renascentista é Michelangelo, mas houve outros. Mas esse é realmente o grande nome da escultura renascentista. Michelangelo, ele fez também pinturas e outras expressões.